versículos 5 ao 14. Quem achou diz? Trilha do crescimento. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria o suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia muita relva naquele lugar. E assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo graças, distribuiu entre eles. E também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrou, e depois que todos tinham comido. E quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Feche seus olhos por um instante. Amado Deus, nós queremos ouvir a sua voz, nós queremos entender a sua palavra, nós queremos que ela venha encontrar, Deus, no nosso coração, Pai. Então tira toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus amado, de nós entendermos e absorvermos a tua palavra nessa manhã, Deus. Fica conosco, Pai, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode tomar o seu lugar? Glória a Deus. Então hoje é o nosso culto de células, né? E esse é um culto muito especial. Eu gosto muito de estar aqui nesse culto, porque nós podemos ver o que Deus está fazendo nas nossas redes, o que Ele está fazendo nas nossas células, o crescimento, né? À noite aí nós vamos ter muitas multiplicações, e isso é resultado do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Amém? Então esse é um culto muito especial. E quando a pastora Lúcia me chamou para trazer a mensagem, alguns dias atrás, quando ela falou comigo, me veio uma palavra na minha cabeça, que era multiplicação. E eu fiquei com aquela mensagem, né, absorvendo aquela palavra, e Deus falando no meu coração, e eu tenho certeza que Ele vai falar conosco hoje também. Amém? E aqui no livro de João, né, eu gosto muito desse livro, eu sempre falo que é o meu livro preferido. João, ele revela pelo menos 7 milagres que Jesus fez. Lá no final do livro ele vai falar que nem todos os papéis que existissem no mundo seriam possíveis de descrever tudo que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Então João, ele selecionou 7. De tudo aquilo que ele viveu e conviveu com Jesus, ele escolheu 7. Porque em cada um desses milagres, eles revelavam um pouco de quem Jesus é. Então, o Senhor quer que nós venhamos mergulhar nesse texto hoje, que é um dos milagres mais conhecidos de Jesus, né? A multiplicação dos pães e dos peixes. Com certeza você já ouviu em algum lugar essa história, né? Em que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, em que Jesus fez algo extraordinário com pouco, né? E nessa manhã Deus quer que a gente venha olhar e aprender com alguns personagens dessa história, né? Porque aqui nessa história a gente viu que bastante gente estava envolvida aqui, né? Não só em número, mas tentando resolver um problema, que era alimentar uma multidão, né? A Bíblia conta aqui que eram aproximadamente 5.000 homens, né? Desconsiderando as mulheres e as crianças. Então, com certeza, tinham
bem mais que 5.000 pessoas ali naquele lugar. E acontece que Jesus, ele estava, a gente lê um pouquinho antes aqui, ele atravessa, né, um rio, atravessa aqui o rio, né, e aí ele vai, e a multidão começa a seguir Jesus. Era um momento que ele ia ter de descanso, mas Jesus não descansava, né, porque onde Jesus estava, a multidão estava com ele. E a multidão começa a seguir ele, e ele vai subir ao monte, as pessoas estão lá, né? E aí Jesus está falando, Jesus está curando, Jesus está fazendo. E quando ele olha, né, quando ele se dá conta, tem uma multidão ali, a noite está caindo e eles estão famintos, né? E aí a gente entra aqui no texto que a gente leu, em que Jesus pergunta para Felipe, né? Como que a gente vai alimentar essa multidão? E o primeiro personagem aqui dessa história que Deus quer falar conosco é Felipe. Felipe, ele é um dos discípulos de Jesus. E quando a gente vê Felipe no decorrer aqui dos evangelhos, da história, a gente pode perceber que Felipe, ele é um discípulo que ele é dedicado, que ele é proativo. Lá no início, quando Jesus chama Felipe, logo na sequência, Felipe já vai lá e fala com outro discípulo para ir seguir Jesus. Quando Jesus está lá, né, sendo crucificado, Felipe, ele estava ali. Então Felipe, ele era alguém que sempre estava ali do ladinho de Jesus. Ó, se precisar eu estou aqui. Sabe aquela pessoa que se precisar eu estou aqui, pode me chamar, eu estou aqui, né? Mas Felipe, ele também era muito racional, sabe? Felipe, ele era estratégico, ele pensava, calculava, né? Então, que a gente vai ver aqui, ó, que quando Jesus pergunta para Felipe, e agora, Felipe, o que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Felipe rapidinho respondeu, ó, nem se a gente tivesse 200 denários, que equivaleria aí a 200 dias de trabalho. Muito dinheiro. A gente não vai conseguir nem dar um pedaço para cada um, porque é muita gente, Deus. Muita gente, Jesus. Né? Então, Felipe, ele rapidamente fez um cálculo ali, porque provavelmente Felipe estava ali do lado de Jesus, né? E Jesus estava ali, e Felipe, meu Deus do céu, o que ele vai fazer? Olha essa galera que não para de chegar, o que nós vamos fazer? Felipe já tinha feito uma conta na cabeça dele. Felipe já estava ali, o que vai acontecer agora? Como que a gente vai resolver esse problema? Né? Felipe, ele estava com a sua visão limitada. E Felipe estava focado no problema. Embora Felipe ele tivesse ali a disposição para ajudar, ele tivesse ali de pronto, mas Felipe foi lógico, foi racional. Não tem como, Jesus. Nem se a gente tivesse 200 dias de trabalho aqui, nós íamos conseguir alimentar. É muita gente. Sabe o que nós podemos aprender aqui? É que aqueles que querem viver a multiplicação de Deus na sua vida precisam viver por fé e não por vista. Se nós queremos que Deus multiplique dentro da nossa casa, se Deus quer que o Senhor multiplique no nosso trabalho, na nossa célula, no nosso ministério, naquilo que o Senhor nos deu, não tem como se nós andarmos por vista. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos viver pela fé, por aquilo que nós não vemos, por aquilo que não está diante dos nossos olhos. Porque, como é a definição de fé na Bíblia? É a certeza daquilo que nós não vemos. Olha que coisa louca, né? A certeza daquilo que eu não vejo, a certeza daquilo que eu não sei. Isso é a fé. Então, quando Felipe olhou para aquela multidão, ele não teve fé. Ele olhou pela vista, por aquilo que estava aparente. Mas andar com Jesus, viver a multiplicação e os milagres de Jesus, é viver além daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos. É olhar com os nossos olhos espirituais. Quando Jesus ele perguntou para Felipe, o que nós vamos fazer? O que o texto fala aqui, ó? Onde que nós compraremos pão para dar de comer? E lá na sequência ele fala assim, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque já sabia o que estava para fazer. Jesus ele já sabe o que ele vai fazer. Jesus ele já tem tudo planejado. Estava no cronograma
Só não estava na vista de Felipe. Mas quando Jesus pergunta isso para Felipe, Jesus está querendo moldar Felipe. Está querendo mudar a mentalidade dele. Sabe? Jesus, ele quer mudar a nossa mentalidade. Jesus, ele quer que a gente venha andar não por vista, mas por fé. Sabe aquilo que parece um problema que não tem como ser resolvido? Ande pela fé. Se você quer viver o milagre da multiplicação na sua vida, ande pela fé e não por aquilo que você está vendo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Diante das dificuldades, não pense como um homem natural, mas pense como um homem que tem a mente de Cristo. Porque Jesus, ele, embora estivesse aqui na terra e fosse um homem, os olhos dele não eram carnais, mas eram espirituais. Ele estava além, ele estava vendo além daquilo que era visível, aquilo que era aparente. O segundo personagem que nós podemos ver aqui nessa história é o menino. O menino que trouxe os 5 pães e 2 peixinhos. O menino que veio prevenido. Ele foi seguir Jesus. Provavelmente ele não, né? A mãe, né? Falou, leva, filho, um lanchinho. Eu trago o lanchinho da Rebeca para a igreja. Né? Um lanchinho para você se distrair aí, filho. Leva um lanchinho aí. O menino... É só isso que fala sobre ele aqui na Bíblia. O menino que viveu um dos maiores milagres de Jesus. Não tem o seu nome citado na Bíblia. Não tem a sua descendência. Só está ali. É um menino que tinha um lanchinho disponível. A Bíblia não tem característica, nós não sabemos como ele é, mas nós sabemos que ele foi uma peça-chave para o milagre de Jesus. Não só para ele, né, que experimentou aquilo, mas para uma multidão. Sabe o que a gente pode aprender com esse menino? Que Jesus, ele é o dono do milagre e nós somos apenas cooperadores. Sabe qual é o nosso problema? Que às vezes nós queremos fazer o milagre. Nós queremos dar um jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam. E esquecemos que quem faz o sobrenatural é Jesus. Jesus, ele faz o sobrenatural. Nós somos apenas participantes. Lá na nossa célula, quem vai fazer o milagre da multiplicação é Jesus. Não é eu. Eu só sou cooperador daquilo que ele está fazendo. Lá na minha casa, na minha família, quem vai fazer o milagre é Jesus. Eu só sou cooperador. Eu só estou ali disponível para que ele faça o milagre. Deus usa quem estiver disponível para compartilhar o que tem. Não é o quanto você tem, mas o quanto você está disponível a entregar o que você tem. Sabe? Aquele menino tinha só 5 pães e 2 peixinhos, era o lanchinho dele, e a hora que começou a ficar noite, todo mundo provavelmente começou a ficar alvoroçado ali, e os discípulos começaram a conversar com Jesus. Aquele menino poderia ter pensado, nossa, eu vou comer tudo meu lanchinho, porque senão não, eu vou guardar aqui, eu vou esconder, porque não tem para todo mundo, vou guardar o que é meu aqui. Aqueles que vivem no milagre de Jesus, eles estão disponíveis a entregar tudo que eles têm. Se você quer viver um milagre de multiplicação na sua vida, não é o quanto você tem, mas o quanto você está disponível a entregar aquilo que você tem. Seja 5 pães, 2 peixinhos, seja muita coisa ou pouca coisa, o quanto nós estamos disponíveis a entregar para Jesus. O quanto nós estamos disponíveis para ser participantes do milagre que Jesus vai fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Outra lição que eu aprendo com esse menino é: valorize o pão e o peixe que Deus colocou na sua mão.
Deus te deu um recurso. Ah, mas é tão pouquinho. Ah, mas é só 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que André vai falar ali na sequência. Ó, tem um menino ali, Jesus. É 5 pães e 2 peixinhos. Ah, Jesus, mas só eu. É só eu da minha casa que vai para a igreja. O quanto você está disponível a entregar tudo que você tem? Ah, mas eu não tenho todas as habilidades para ser parte do núcleo, da célula. Ah, mas eu nem sei falar direito. Ah, mas tem tantos outros melhores do que eu. Deus colocou um recurso nas suas mãos. O quanto você vai entregar para Jesus? Aquele menino entendeu isso. A Bíblia não conta se alguém foi lá chamar ele, ou se ele veio ali, ou se alguém viu que ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e falou, vai lá e leva para Jesus, pelo menos para ele comer. A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que o lanche desse menino, que o que ele tinha, não foi o que Deus apareceu na mão daquele menino lá e aí aconteceu a multiplicação. O que ele tinha, o que estava já com ele, foi instrumento do milagre da multiplicação. O que você tem nas suas mãos hoje é um instrumento de milagre, de multiplicação de Jesus na sua vida. Não só na sua vida, mas na vida dos que estão ao seu redor. Não importa o quanto você tem. O que importa é o quanto você vai entregar nas mãos de Jesus para Ele fazer o milagre. Amém? Glória a Deus. Esse menino, ele foi esse instrumento, porque ele entendeu que aquilo que ele tinha nas mãos dele era o suficiente para Jesus fazer o milagre. Sabe, lá na sua célula, o que você tem é o suficiente para Jesus fazer a multiplicação. Lá na sua casa, o que você tem é o suficiente para Deus fazer a multiplicação. Lá no seu trabalho, o que você tem entregado, o pouco que você tem, é o suficiente para Deus fazer uma multiplicação. O que Jesus quer saber é se nós estamos disponíveis a entregar para Ele o que nós temos. Se nós estamos disponíveis a entregar a nossa célula, o nosso ministério, a nossa família, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, o nosso financeiro, o nosso trabalho, para que Ele faça a multiplicação. É isso que Ele está querendo saber de nós essa manhã. Se nós vamos ser como esse menino, que vamos entregar o pouco que a gente tem, para que Ele faça muito a partir disso. Ou se nós vamos guardar, sabe a parábola dos 10 talentos? Né? Que o Senhor entregou para uns, Ele entregou uma quantidade para outros, e aquele que tinha 1 talento, foi lá e escondeu, foi lá e guardou, para ele entregar aquilo que, para ele guardar e entregar para o seu Senhor quando ele voltasse aquilo que ele deu. Mas os outros foram lá e multiplicaram aquilo, que eles entenderam que o que o seu Senhor tinha dado nas mãos dele era para multiplicar, era para crescer, era para desenvolver. Será que aquilo que Deus colocou na sua mão você tem guardado? Ah, porque é pouco. Ou você tem deixado que Deus faça uma multiplicação a partir dele? O terceiro personagem dessa história é André. A gente vai ver ali no versículo 8. E um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? André, ele é aquele que queria achar a solução dos problemas, né? Talvez alguém falou para André: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ou ele estava perto daquele menino e viu 5 pães e 2 peixinhos. Tem um lanchinho aqui,
Ou alguém trouxe, a Bíblia não conta. Mas o fato é que André, ele trouxe. Não, vamos... Não sei o que nós vamos fazer com esses aqui, ó. Mas tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Talvez ele trouxe aquilo já meio que duvidando, né? Porque o que ele fala ali, ó? Mas o que é isso para tanta gente, né, Jesus? Tá aqui, mas o que nós vamos fazer com isso aqui? Né? André, ele olhou para aquele lanchinho, para aquela quantidade e trouxe para Jesus mesmo. Tá aqui. Para dizer que eu não fiz nada, né? Tá aqui. Para dizer que eu não tentei, tá aqui, né? André, ele menosprezou um pouco. Ele, Jesus, ó, se quiser ir, talvez o senhor comer, né? É isso que tem, é o que tem. Não importa o cenário que nós apresentamos para Jesus, ele é especialista em reverter, em multiplicar aquilo. Jesus, ele é especialista em fazer isso. Então não importa qual é a situação que nós estamos vendo hoje, lá na nossa casa, lá na nossa serra, lá no nosso trabalho, Jesus, ele pode reverter esse cenário. E aquilo que era um problema nas mãos de Jesus virou o quê? Uma solução. Aquilo que não parecia ter solução, Jesus fez a multiplicação a partir daquilo que eles tinham. Nós precisamos tirar os nossos olhos da escassez e fixar os nossos olhos em Jesus. Mas sabe qual é o problema? Que quando nós estamos diante de uma situação de falta de recursos, em vez de nós olharmos para Jesus, nós olhamos para os recursos. Nossa, mas é tão pouco que eu tenho. A gente recebe o nosso salário, né? Fala, nossa, que miséria. Minha mãe me proibia de falar isso quando eu comecei a trabalhar. Eu falava, nossa, que pouquinho que eu ganhei. Minha mãe fala, não fale isso do seu salário. Abençoe o seu salário. Ela ficava brava se eu falasse. Mas porque ela entendia que os nossos olhos precisavam estar fixos em Jesus. Mas às vezes a gente está lá com a nossa família toda bagunçada, e em vez de a gente olhar para Jesus, a gente fala, minha família não tem jeito. Olha aqui meu marido, olha aqui meus filhos, só desobedece. Ninguém me escuta aqui nessa casa. Essa é a frase, eu sei, essa é a frase das mulheres. Ninguém me escuta aqui nessa casa. Se me escutasse, eu não ia sofrer tanto. Mas quando nós falamos isso, agora presta atenção. Quando nós falamos isso, nós estamos focados no problema. Nós estamos olhando a escassez. Nós estamos olhando naquilo que está aparente. Nós estamos como Felipe e André, aqueles que eram discípulos de Jesus, andando do lado dele, duvidando do que ele podia fazer. Nós estamos olhando para as coisas, só 5 pães e 2 peixinhos. E o outro, nem se a gente trabalhasse 200 dias, nós ia pagar tudo comida para esse povo, Jesus. Focados no problema, fixados na escassez. Mas em vez de nós olharmos para isso, nós precisamos olhar para a nossa família, olhar para o nosso problema e falar, Jesus pode mudar isso aí. Jesus pode fazer meu filho ser mais obediente. Jesus está aqui, meu marido está impossível. Jesus está aqui, meu trabalho está virado. Eu não sei mais o que fazer, Jesus. É 5 pães, 2 peixinhos. Se vira, Jesus. Estou lá na minha célula não vai para frente, Jesus. O que eu faço com esses 5 pães e 2 peixinhos, Jesus? Está aqui. Mas a gente está focado na escassez. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu só tenho 2 pessoas que estão comigo lá na célula. O que eu vou fazer? Eu só tenho 2 pessoas que estão comigo, que são firmes lá no ministério. O que eu vou fazer? Só eu que venho para a igreja. Minha família não quer saber de Jesus. O que eu vou fazer lá no meu trabalho?
focado na escassez. Eu estou focado no meu problema. Os meus olhos estão fixos naquilo que aparentemente é pouco. Mas aquilo que nós entregamos na mão de Jesus pode ser multiplicado por Ele. Amém? Só vai receber quem entendeu. Quem disse amém. Mas aquilo que nós temos e entregamos na mão de Jesus pode virar um milagre de multiplicação. Jesus pode fazer isso. Jesus pode reverter um problema em solução. Ele é especialista em fazer isso. A Bíblia está recheada de histórias, de fatos, de milagres que Jesus fez. Aqueles homens, um pouco antes, eles tinham visto Jesus fazer milagres extraordinários. E aí, quando chegou diante desse problema, agora só 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, não tem como a gente multiplicar, não tem como a gente alimentar essa multidão. Eles tinham acabado de ver o milagre. Se a gente vê aqui antes, no capítulo 5, a cura do paralítico. Eles tinham visto Jesus transformado em vinho. Eles tinham visto já alguns milagres acontecer. E quando eles chegam diante dessa situação, não tem jeito. Os olhos estavam fixos na escassez, naquilo que estava faltando. Quantas vezes nós estamos olhando para o que está faltando, em vez de olhar para aquele que pode multiplicar, para aquele que pode fazer mais, além daquilo que nós estamos vendo. Amém? E o quarto personagem dessa história que eu quero falar é Jesus. Jesus é o dono da multiplicação. Jesus é a peça principal aqui. Jesus, ele nos ensina que ele não é indiferente às nossas necessidades. Jesus, ele estava focado lá em levar a mensagem. O objetivo de Jesus era salvar o povo, falar do Evangelho, curar, libertar. Mas quando ele levantou seus olhos e viu aquela multidão, Jesus entendeu que havia uma necessidade. Sabe, querido, às vezes nós pensamos que Jesus está indiferente àquilo que nós estamos sentindo falta, mas Ele não está. Ele não está esquecido. Ele nos ensina que Ele não menospreza o recurso que nós temos. Sabe, Jesus, Ele é, como eu falei, o dono da multiplicação. Jesus, o dono do mundo, aquilo que tinha tudo. Jesus podia simplesmente estalar o dedo e o pão aparecer para o pessoal. Ou ele podia dar uma ordem e o pão cair do céu, como já aconteceu no Antigo Testamento. Mas Jesus usou aquilo que aquele menino tinha. Porque Jesus quer que nós sejamos participantes do milagre dele. Você está me entendendo? Jesus não precisa de você. Jesus não precisa do que você tem. Mas Ele quer que você seja participante do que Ele está fazendo. Ele não menospreza aquilo que nós temos. Jesus, aquele que é dono de tudo, não menospreza. E nós achamos que o que nós temos é pouco. Está errada essa mentalidade, não está? Jesus, Ele não menospreza o que nós temos. Jesus nos ensina que o princípio da multiplicação também é agradecer. Está lá, no versículo 11. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. Sabe qual é o segredo aqui da multiplicação? Agradecer. Agradecer o que nós temos. Sabe, não é uma mensagem coach. É uma verdade. Tudo que nós agradecemos, tudo que nós apresentamos para Jesus e falamos, obrigado pelo que nós temos, Jesus. Obrigado pelo que eu tenho. É a partir daí que Jesus pode multiplicar e fazer um milagre na nossa vida. É a partir daquilo que nós
agradecemos. Se nós temos esse recurso hoje, agradece. Eu gosto muito do Desescope, e eles têm uma mensagem que eles falam que agradece que cresce. Cada vez que nós agradecemos aquilo que nós temos, isso é combustível para Jesus fazer um milagre na nossa vida. Sabe? Então, em vez de você ficar focado, fixado no seu problema, na situação, que não tem mais jeito, não, vou abandonar, vou largar, não. Agradece. Jesus, obrigado pelo marido que eu tenho. Jesus, obrigado pelos meus filhos. Jesus, obrigado pelo meu trabalho. Jesus, obrigado pela minha célula. Jesus, obrigado por aquilo que eu tenho. Jesus, obrigado pelo ministério que o Senhor me deu. Jesus, obrigado pela minha igreja. Obrigado pelos meus pastores. Obrigada, Jesus. Agradece. Em vez de focar no problema, agradece por aquilo que eu já tenho. Porque isso que eu tenho é o que Jesus vai usar para multiplicar. E também Jesus nos ensina que o milagre da multiplicação acontece em nossas vidas, não só para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Quando Jesus fizer o milagre da multiplicação, nunca será só para nós. Quando Jesus faz algo na nossa vida, nunca é só para nós. Então, compartilhe aquilo que você recebeu. Sabe? Compartilhe. Mas o que eu tenho? É que Jesus respondeu uma oração minha. Compartilhe o que você tem. Sabe? Daqueles 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha, Jesus fez algo extraordinário porque ele compartilhou. Mas é que eu não sou assim tão entendido da Bíblia. Mas Jesus falou algo comigo aqui. Compartilhe o que você tem. Compartilhe aquilo que o Senhor te deu. Compartilhe aquilo que você já tem nas suas mãos. É pouco, mas compartilhe. Porque quando nós compartilhamos, Jesus pode fazer um milagre a partir dele. As vidas serão também alcançadas a partir daquilo que nós estamos, aquilo que Jesus está fazendo em nós. Mas às vezes nós estamos tão focados em nós mesmos, né? Que bom, agora obrigada, Jesus, porque o Senhor me deu uma família maravilhosa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor fez tudo por mim. Mas eu guardo isso e não compartilho aquilo que Jesus fez na minha vida. E há pessoas que precisam viver e ver esse milagre que Jesus fez, para que Ele continue operando em outras pessoas. Então compartilhe o milagre que Jesus já está fazendo na sua vida. Talvez você já está vivendo uma multiplicação. Talvez Jesus já está operando algo em você. Talvez a sua célula já está crescendo, seu ministério está bem resolvido, a sua família é uma bênção, o seu trabalho é ótimo. E em vez de você compartilhar o que Jesus fez, você guarda para você. E Jesus está precisando daquilo que Ele fez na sua vida, para que outros também sejam alcançados. Para que o nome dele seja conhecido. Porque foi isso que aconteceu aqui, que está ali no versículo 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabe por que eles entenderam isso? Porque quando eles viram o pão ser multiplicado, eles lembraram lá do que Deus tinha feito no passado. Nossa, é Ele mesmo, Ele é o Filho de Deus. Sabe, quando nós compartilhamos o que Jesus fez na nossa vida, as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, Jesus pode fazer isso também. Jesus ainda está fazendo. Pessoas vão reconhecer quem Jesus é quando nós compartilhamos aquilo que Ele tem feito na nossa vida.
Ah, mas foi só uma oração respondida. O pouco na mão de Deus é muito. E se eu compartilho com alguém algo que Deus fez na minha vida, isso vai multiplicar no coração dela. E ela vai reconhecer quem Jesus é. Sabe, quando Jesus fizer algo extraordinário, ou quando Jesus fizer algo na sua vida, não vai ser só sobre você. Outras pessoas serão alcançadas por isso também. E nós precisamos compartilhar. Nós precisamos dizer: olha, Jesus me salvou. Olha, Jesus me tirou de uma vida virada e me colocou aqui, e me santificou e me salvou. Olha, Jesus me curou. Olha, Jesus restaurou minha família. Eu preciso falar o que Jesus tem feito. Porque a partir disso, Jesus pode multiplicar a vida e o nome dele pode ser conhecido por outros. Aleluia. Para encerrar, para viver o milagre da multiplicação em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso ministério, nas nossas células, na nossa família, é necessário nós tirarmos os olhos dos problemas. Nós não devemos nos prender aos recursos limitados. Nós precisamos estar disponíveis a entregar o que nós temos na mão daquele que pode transformar o pouco em muito, para vivermos os extraordinários de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar disponíveis para entregar aquilo que nós temos. Nós precisamos estar com os nossos olhos cheios de fé e ousadia para experimentar o que Deus quer fazer em nossas vidas. Amém? Fica de pé no seu lugar.